Na madrugada de 29 de maio de 1453, o imperador Constantino XI Paleólogo sabia que ia morrer. Depois de uma longa vigília na grandiosa catedral de Hagia Sophia, ele voltou ao palácio para uma última despedida. Ali, num gesto de profunda humildade, pediu perdão a todos da sua casa por qualquer erro que pudesse ter cometido. O ar da cidade sitiada estava pesado. Pesado com a poeira dos canhões, com a fumaça do acampamento otomano, mas, acima de tudo, pesado com a certeza do fim. Com o amanhecer já próximo, o último herdeiro dos Césares cavalgou até as muralhas. Lá, diante de seus comandantes, ele fez o seu último discurso, afirmando que preferia morrer a se render. E então, ele retirou suas insígnias imperiais, os símbolos de púrpura e ouro, para lutar como um simples soldado, e simplesmente desapareceu, na escuridão e no caos da batalha final. A cidade que Constantino o Grande havia fundado como Nova Roma mais de 1000 anos antes, a cidade que foi o farol da cristandade, o grande baluarte do Ocidente, estava vivendo as suas últimas horas. Esta é a história do fim de um mundo. Para entender de verdade esse evento que transformou tudo, nossa análise vai se dividir em 5 partes. Vamos olhar para a história do último imperador, para a cidade que ele defendia, para as forças que a cercaram, para a noite em que tudo terminou e, finalmente, para o novo mundo que nasceu das suas ruínas. Os relatos contam que Constantino XI foi visto pela última vez lutando a pé, ali perto do portão de São Romano, onde a muralha tinha a maior brecha. Ao seu lado, apenas um punhado de homens leais. Ele se atirou contra uma verdadeira maré de janízaros, a elite do exército otomano, que já invadia a cidade. Ele não estava buscando glória. O que ele buscava era uma morte digna de um imperador romano, defendendo seu império até o último suspiro. Nenhuma testemunha sobreviveu para contar o que aconteceu naqueles últimos minutos, e o seu corpo jamais foi encontrado. Depois da batalha, o sultão Mehmed ordenou uma busca completa, mas em meio aos milhares de mortos, o corpo do último imperador nunca foi identificado. Para a história, é como se ele tivesse simplesmente se dissolvido na defesa da sua cidade. Porque com ele morreu algo muito maior do que um homem, do que um imperador. Morreu a última linha de continuidade direta com o Império Romano, um estado que em suas várias formas tinha durado mais de 2 milênios, desde a fundação de Roma e a ascensão de Augusto. Aquele fio dourado que ligava o mundo de 1453 aos Césares da Antiguidade foi cortado naquela madrugada. A segunda Roma havia caído. Mas a gente precisa falar da verdadeira protagonista dessa história, a própria cidade. Fundada como Nova Roma, no lugar da antiga colônia grega de Bizâncio, sua posição geográfica era uma obra-prima. Pensa bem, sentada sobre o Estreito de Bósforo, ela controlava a única passagem entre o Mar Negro e o Mediterrâneo. Era a ponte entre a Europa e a Ásia. Durante um milênio, Constantinopla, a rainha das cidades, foi a maior e mais rica metrópole do mundo cristão. E que longa história, marcada por glória e uma incrível resiliência. Desde sua refundação em 330, passando pela construção das suas defesas inexpressíveis no século V, até o auge no século VI, sob o imperador Justiniano, que a presenteou com a Hagia Sophia. A cidade sobreviveu a dezenas de circos, mas em 1204 ela sofreu um golpe mortal. E o curioso é que não veio de um inimigo externo, mas de cruzados latinos, que a saquearam sem piedade. Constantinopla nunca se recuperou totalmente daquele trauma. O segredo de tanta longevidade estava nas suas muralhas. As muralhas terrestres, concluídas no ano de 413, eram a mais sofisticada obra de engenharia militar da época. Imagina uma tripla linha de defesa. Primeiro, um fosso imenso com mais de 18 metros de largura. Depois, uma primeira muralha, mais baixa. Em seguida, um terraço largo para manobrar tropas. E, por fim, a colossal muralha interior, com 12 metros de altura, 5 de espessura e coroada por 192 torres. Por 1000 anos, elas foram o símbolo do poder do império. Acontece que a cidade de 1453 era uma sombra do que já foi. O historiador Roger Crowley a descreveu como um espectro de sua antiga grandeza. Onde antes viveram 500 mil de pessoas, agora não restavam nem 80 mil, espalhadas entre ruínas e campos. Era um império apenas no nome. Na realidade, era uma cidade-estado cristã, completamente isolada, uma ilha num vasto mar otomano. Então, o que foi preciso para derrubar 1000 anos de história e muralhas que todos julgavam inexpugnáveis? Foram necessárias 2 forças que convergiram naquele momento. A ambição implacável de um jovem sultão e uma nova tecnologia de guerra que deixaria as defesas antigas completamente obsoletas.
Mehmed II, ele tinha apenas 19 anos quando assumiu o trono e, aos 21, já liderava o cerco. O renomado historiador Halil Inalcik documentou que Mehmed era obcecado pela cidade desde criança. Ele foi educado para ser um governante renascentista, falava 6 idiomas, estudava história e engenharia. Para ele, a conquista de Constantinopla não era uma opção, era um destino, quase uma missão sagrada a ser cumprida. E esse destino tomou a forma de um homem, um engenheiro de canhões húngaro chamado Urbano. Em 1452, ele foi primeiro ao imperador Constantino, oferecendo sua habilidade única de fundir canhões gigantes. Mas o tesouro do império estava vazio. Constantino não podia pagar. E aqui acontece um daqueles momentos cruciais da história. Urbano, então, leva sua oferta a Mehmed. O sultão perguntou se ele poderia construir um canhão capaz de derrubar as muralhas da Babilônia. Ao ouvir que sim, Mehmed não apenas pagou 4 vezes mais, como deu ao engenheiro recursos ilimitados. E o resultado foi uma bombarda de proporções monstruosas. Para se ter uma ideia, cada projétil de pedra que ela disparava pesava cerca de 300 quilos. O cano da arma media 8 metros de comprimento. Foram necessários 60 bois e 200 homens só para arrastar esse Leviatã de bronze por 240 quilômetros até as muralhas da cidade. A cadência de tiro era lenta, claro. 7 disparos por dia, com sorte, porque o metal superaquecia. Mas cada disparo era um terremoto. 7 vezes por dia, o canhão que os bizantinos não puderam comprar martelava as muralhas de Teodósio. Era o som de uma nova era da guerra, uma era em que a pedra não mais resistiria à pólvora. O cerco começou no dia 6 de abril de 1453 e durou 56 longos dias. A diferença de forças era avassaladora. Mehmed tinha um exército de quase 100 mil homens, moderno, bem equipado. Do outro lado, Constantino tinha menos de 8 mil soldados para defender 22 quilômetros de muralhas. Era uma missão histórica contra uma defesa desesperada. E ainda assim, a defesa foi heróica. Por 55 dias, eles repeliram cada ataque, consertaram as brechas, e o sucesso dessa resistência improvável se deveu em grande parte a um homem, Giovanni Giustiniani Longo, um mercenário de Gênova, especialista em cercos. Com seus 700 soldados, ele se tornou a alma da defesa, inspirando gregos e latinos a lutarem juntos como não se via há séculos. Mas o tempo, os números e a pólvora, tudo estava contra eles. E então, chegamos à noite de 28 para 29 de maio. Depois de um dia de um silêncio sinistro, Mehmed ordenou o assalto final. A cidade se preparava para o fim. Naquela noite, uma cena de uma beleza trágica aconteceu dentro da Hagia Sofia. Sob a luz de velas, o imperador Constantino reuniu o povo e seus comandantes para uma última missa. E ali, gregos ortodoxos e latinos católicos, separados por séculos de desconfiança, esqueceram suas diferenças e comungaram juntos. Diante do fim, eles se uniram como cristãos uma última vez. O assalto começou antes do amanhecer, com um barulho ensurdecedor. A estratégia de Mehmed era brutal, mas eficaz. 3 ondas de ataque para levar os defensores à exaustão. A primeira onda de tropas irregulares foi enviada para cansar e morrer. A segunda de tropas mais organizadas, e por fim, a terceira e decisiva onda, os janízaros, a elite do sultão. E foi durante o ataque da segunda onda que tudo mudou. Giovanni Giustiniani, a rocha daquela defesa, foi gravemente ferido. A dor forçou ele a se retirar da muralha. E ao verem seu líder sendo carregado para longe, um pânico imediato se espalhou pelos defensores. A coesão que ele manteve por quase 2 meses começou a ruir. A pergunta que fica é: foi esse o momento decisivo? A perda do grande comandante selou o destino da cidade? Ou foi outra coisa, algo muito menor, um erro quase imperceptível em meio ao caos? O historiador grego Doukas conta que foi nesse exato momento de confusão que os otomanos descobriram a Kerkoporta, a Porta do Circo, uma pequena porta de serviço numa parte menos defendida da muralha. Por descuido, ela tinha sido deixada destrancada. Um pequeno grupo entrou, dominou os guardas e hasteou a bandeira do sultão no topo da torre. O grito de "a cidade caiu" se espalhou e o que era pânico virou um colapso total da defesa. Um pequeno descuido que custou um império. A queda de Constantinopla não foi só o fim de um império, foi um evento sísmico, um terremoto geopolítico e cultural cujos tremores abalaram as fundações do mundo conhecido e transformaram o curso da história para sempre.
Mehmed II, a partir daquele dia conhecido como o Conquistador, entrou na cidade pela manhã. E sua primeira ação, altamente simbólica, foi cavalgar direto para Hagia Sofia. Lá, ele desceu do cavalo, entrou na catedral, pegou um punhado de terra e derramou sobre seu turbante, num gesto de humildade a Alá. E então ordenou que o prédio fosse imediatamente convertido na mesquita imperial de Hagia Sofia. Mais tarde, dizem que Mehmed caminhou pelos salões em ruínas do Palácio Imperial. E ali, contemplando a desolação, o jovem sultão teria recitado em voz baixa um verso melancólico do poeta persa Saad. A aranha tece as cortinas no Palácio dos Césares. A coruja chama as vigílias nas torres de Afrasiabe. Uma reflexão sobre como todo o poder e toda a glória são passageiros. As consequências da queda se espalharam como ondas. Para muitos, esse é o evento que marca o fim da Idade Média. Sábios gregos fugiram para a Itália, levando um conhecimento antigo que ajudou a alimentar a chama do Renascimento. E tem a questão do comércio. Com as rotas para o Oriente agora bloqueadas, as potências europeias tiveram que procurar novos caminhos pelo mar, e isso acelerou a era das grandes navegações. Não é coincidência que menos de 40 anos depois, Colombo chegaria às Américas. O grande historiador do evento, Sir Stephen Runciman, resumiu bem o sentimento no Ocidente. Ele escreveu: "Foi uma grande catástrofe. Nenhum cristão poderia ver sem tristeza e vergonha como ela caiu." A história do grande símbolo da cidade, a Hagia Sofia, continuou. Depois de quase 500 anos como a principal mesquita do Império Otomano, em 1934, o fundador da Turquia moderna, Mustafa Kemal Atatürk, a transformou em um museu. Um gesto para oferecer seu legado a toda a humanidade. Mas em 2020, numa decisão que gerou um intenso debate internacional, o governo turco a converteu de volta em uma mesquita. Um ato que mostrou que o status desse edifício, como um símbolo poderoso, continua sendo uma questão viva e disputada até hoje. O eco dos canhões de 1453 ainda ressoa no nosso mundo. Na moderna Istambul, as muralhas de Teodósio ainda estão de pé, guardando memórias de mundos perdidos. A história da grande cidade, de seus imperadores e sultões, continua a ser escrita. A história, como sempre, não termina.